Só o Grêmio para nos proporcionar uma derrota boa. Meu nome é Marcelo Estobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E depois da vinheta a gente fala desse Bolívar 3, Grêmio 2, pelo jogo de ida, né? Dos playoffs da Sul-Americana. Então tá, é isso aí. Bom, Copa Comebol Sul-Americana, Playoffs, jogo de ida, lá no estádio Hernando Siles, em La Paz, 3.627 metros do nível do mar, né? Bom, a altitude já prejudica toda e qualquer análise desse jogo, mas tá aqui o resumo pra gente falar então que o Martin Cauterucci nem mal esperou o jogo esquentar, nem assim, ele nem esperou, mal quase esperou o juiz apitar para começar o jogo. Martin Galtrucci já estava lá metendo a cabeça, fazendo 1-0 para o Bolívar. Bom, o Grêmio demorou uns 15 minutos até entrar no jogo, entender o que estava acontecendo, já estava perdendo de 1-0, mas aí o Villasanti, depois de uma boa jogada, foi lá e empatou. E o detalhe curioso, né? Eu vi muita gente falando, depois eu fui ver os melhores momentos ali do jogo também, para anotar isso na hora, acho que confesso que eu não reparei, mas o Villasanti, cara, ele mal consegue comemorar o gol que ele fez, porque os caras estavam sem ar já. É impressionante, é impressionante. Como os efeitos, o Grêmio sentiu muito esses efeitos da altitude, né? E, bom, 2 minutos depois, o Villasanti nem conseguiu comemorar o gol dele, porque além de estar sem ar, 2 minutos depois o Robson Matheus, aquele mesmo, né, que passou aqui pela base de Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, passou pelo Cruzeiro também, se eu não me engano, aquele mesmo Robson Matheus, que tem pai brasileiro, mãe boliviana, se eu não me engano, foi lá e, né, ele joga pela seleção da Bolívia, mas o Robson Matheus foi lá e fez o 2-1. Bom, foi um primeiro tempo completamente maluco, porque 5 minutos depois, o TT, num chute despretensioso da entrada da área, a bola desviou no zagueiro, encobriu o goleiro e foi pro gol, pro 2-2. E aí, cara, bom, o Grêmio tem um problema. E seja na altitude ou nível do mar, isso é um problema que o Grêmio tem. Depois do intervalo, o Grêmio volta pior. O Grêmio voltou jogando mal depois do intervalo, no segundo tempo, né? Então o Dairon Asprilla teve um gol anulado e na verdade nem era ele que estava impedido, mas o seu companheiro ele estava um pouco mais à frente, bem na frente dele, acabou atrapalhando o goleiro, segundo a arbitragem, né? Estava em impedimento. Mas aí 2 minutos depois ele mesmo foi lá e se atirou numa bola no meio dos zagueiros do Grêmio, né? O terceiro gol do Bolívar e o terceiro gol no meio dos zagueiros do Grêmio, onde tinha sempre um jogador do Bolívar solto no meio da área do Grêmio para fazer então o 3-2. Dairon Asprilla aos 12 minutos. E bom, aí o Grêmio foi. E entre esse gol anulado do Asprilla e o gol valendo, né? Ainda o enamorado, cara. Nossa. Bom, eu vou até pegar a escalação aqui para eu não errar. O enamorado, camisa 99 do Grêmio, perdeu um gol que eu acho que se ele fica parado do lado, ele tá parado do lado da trave, só coloca o pé assim viradinho, a bola bate no pé e entra no gol. Mas ele perdeu um gol dentro do gol. É quase que literalmente dentro do gol. Né? A bola com altitude tem menos resistência do ar, correu um pouco mais, passou do goleiro, passou dos zagueiros, passou de todo mundo. O enamorado tava ali, ele tava dentro do gol. Se ele fica parado, deixa a bola bater, a bola entra. E ele conseguiu chutar para fora. E, bom, 1 minuto depois, né? É aquele. É sintomático, né? É sintomático, é perder um gol e, bom, quem não faz leva. Aí sim, o Grêmio então tomou 3-2. Só que, no geral, é uma derrota boa, como eu disse. Porque o Grêmio volta vivo dessa eliminatória, né? Dessa primeira parte da eliminatória, digamos assim, né? O Grêmio volta vivo. É difícil jogar na altitude? É muito difícil jogar na altitude. Né? Até mesmo caminhar, quem já foi lá para Bolívia, para o Peru, para esses lugares mais altos da América do Sul aqui, sabe que é realmente mais difícil, né? De respirar, as pessoas têm dor de cabeça,
né, falta oxigenação no cérebro. Tem muita gente que nem pode ir, como foi o exemplo do Luiz Castro, né, por conta de um problema pulmonar aí, né, nem pôde ir para a altitude, né, e fica aqui a crítica à Conmebol, né, e a FIFA que segue permitindo esse tipo de coisa, porque é impossível, é como se fosse um doping, né, como se fosse uma vantagem. Os clubes que jogam lá, os times que jogam lá, tem uma vantagem, né. E até estava me lembrando, tinha alguns times antigamente do Brasileirão que iam jogar na altitude contra Bolívar, contra Strongest, né? Iam jogar em La Paz ou em outros lugares com altitude um pouco menor, né? Mas também com altitude. E tinha alguns times que, na época que a Libertadores ainda era jogada junto com o estadual, né? No início do ano ali, era a primeira metade do ano era Libertadores, segunda metade Sul-Americana ou algo do tipo. Ah, eu me lembro que alguns times mandavam os sub-20 para os campeonatos estaduais para poder ficar uma semana, às vezes 5, 6 dias, treinando na altitude para se adaptar, passar os efeitos e conseguir jogar, né, de forma mais competitiva. Só que agora, com o calendário apertado, ninguém tem 4, 5, 6 dias para ficar lá treinando na altitude, se adaptando e tudo mais. Acho que o Grêmio até poderia ter feito isso, se fosse uma prioridade do Grêmio, né? A gente já ouviu notícias aí hã, que a Sul-Americana, entre Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americano de fato é a terceira prioridade do Grêmio nesse momento. Claro que o Grêmio quer ganhar, quer competir, mas fica em terceiro plano. E é muito engraçado isso, cara, porque o Grêmio poderia ter feito isso, podia ter mandado um sub-20 ou um misto quente, como diria, né, para Mirassol ali na, na sexta-feira e ter ido, né, antes ali no finalzinho da parada, ter ido para a Bolívia para os jogadores se adaptarem e tudo mais a jogar esse jogo. Bom, não foi o planejamento do Grêmio, o Grêmio acabou sendo derrotado, mas de novo, é uma derrota boa, se é que isso existe, porque o Grêmio volta vivo, né? Tem todas as condições de, a nível do mar, todo mundo respirando, né? Sem essa vantagem para o Bolívar, o Grêmio tem todas as condições na semana que vem, no dia 30 de julho, na quinta-feira, né? Conseguir reverter esse resultado, fazer mais de um gol, até dois, três, de repente, no Bolívar. Bom, falando rapidamente dos times e de alguns pontos importantes que vale a pena ser destacado, o Patito Rodrigues, ponta esquerda do Bolívar, aquele mesmo, né, que jogou no Santos. ah, o Patito Rodrigues, é argentino, joga no Bolívar. Ele fez um salseiro pelo aquele lado esquerdo. Ele, cara, deu muito trabalho para a defesa do Grêmio, principalmente pro Pavon, né? Que o lateral direito, que ele já não é um lateral marcador. Ele corre, ele tem velocidade, mas bom, correr e ter velocidade na altitude não é sinônimo de jogar bem, né? Infelizmente. E o Pavon tem as suas deficiências, ele não é um lateral de origem, né? Ele era um ponta, que agora tá jogando ali na lateral. Modéstia à parte, tá fazendo um bom trabalho, tá? Pelo que se exige dele, apesar de tudo. Mas ontem, realmente, né, no dia 23 de julho, eu tô gravando já no dia 24, aqui na sexta-feira, mas ontem, de fato, o Pavon teve muito trabalho, não conseguiu acompanhar o Patito Rodrigues, que, cara, foi o melhor em campo, tranquilamente, né, justamente também com o Robson Matheus, que, pô, esse meia do Bolívar realmente fez uma boa partida, ele tem passagens, né, como eu disse, pelo futebol brasileiro. É um cara que realmente, pô, fez a diferença pro time boliviano. E, cara, eu gostaria de destacar também o Carlos Melgar, cara. É um volante, é um volante que fez uma marcação muito importante, né, nessa meia cancha defensiva do Bolívar. Até abrir aqui o histórico do Carlos Melgar, ele é jogador da seleção boliviana, né, se destacou também pelo Jorge Wilstermann do Peru, né, mas jogou quase sua vida toda no Bolívar, né, já é sua segunda passagem pelo Bolívar. E, cara, o Carlos Melgar é um bom volante, cara, foi o cão de guarda dessa equipe boliviana e de fato não deixou, né, o Grêmio se criar tanto assim, né? Deu bastante trabalho pro Bright White, principalmente. Já pelo lado do Grêmio, o TT, o ponta direita, foi o melhor em campo né? Pelo lado do Grêmio, porque, cara, o TT arriscou chutes fortes de fora da área,
né, porque é o que dá para fazer na altitude, não adianta a gente correr com a bola, a gente tem que fazer a bola correr, tem que tentar arriscar, porque não tem a resistência do ar, como eu disse, então a bola vai mais rápido, ela vai mais forte, ela tem um timing diferente, ela pega alguns efeitos diferentes. E o TT, com esse chute de fora da área, né, aproveitando a altitude, conseguiu fazer o seu gol, claro, contou com o desvio na zaga, mas de fato, né, o TT não foi só esse o lance dele, apesar dele ter perdido um gol bem no começo do jogo, o TT de fato foi o melhor em campo pelo lado do Grêmio. E cara, o TT, além de tudo, ele, assim, ele que era muito criticado, não tinha entrega, não tinha, né, não tinha muita dedicação. Ontem, de fato, ele, cara, colocou um pouco mais de velocidade no jogo dele, né? Ele colocou um pouco mais de velocidade. Então, o TT, além de tudo, correu, se dedicou, participou do jogo. E isso foi importante pro próprio TT, né? Ele talvez uma das melhores partidas do TT desde que chegou ao Grêmio, né? Desde que voltou para o Grêmio. E, bom, cara, o enamorado, né, por outro lado, na outra ponta, né, o ponto esquerda, cara, o enamorado tava de brincadeira. Tava de brincadeira, ele perdeu 2 gols inacreditáveis, cara, inacreditáveis, né. Assim, um deles, né, como eu disse, foi segundos antes do terceiro gol. Os caras estavam mostrando o replay do gol que o enamorado perdeu, e nisso o Asprilla já estava entrando dentro da área pra fazer o gol, o terceiro gol do Bolívar. Então, assim, cara, impressionante, impressionante o que o enamorado jogou mal ontem. Foi, eu acho, assim, e a gente fala, pô, o namorado é um cara ciscador, é um cara rápido, um cara do drible, do 1 contra 1. Tudo bem, ele tem algumas assistências, mas é um atacante que só tem um gol na temporada, né? Tá devendo o enamorado. Ontem ficou nítido que está devendo o enamorado. E, na verdade, demorou a ser substituído, né? O enamorado foi substituído aos 59 minutos. Isso aí dá 14, né? Do segundo tempo. Bom, em tempo ainda, o goleiro Everton, né? Seleção brasileira, goleiro do Grêmio, um dos destaques do Grêmio na temporada, ele falhou no terceiro e no segundo gols do Bolívar, né? E tudo bem, a culpa não foi dele. Não, a culpa não foi do Everton nos gols. Porém, ele falhou, né? E ele poderia e deveria ter ido melhor, assim como ele foi no restante do jogo. Porque ele foi muito bem, ele salvou o Grêmio de levar uma goleada que poderia ter sido 5, 6, de repente, né? Assim, o Bolívar produziu para isso também, o Everton salvou, principalmente ali no final do jogo, depois de uma. Olha, não quero falar um palavrão, mas depois de uma bobagem, né? Pra gente ficar nos termos educados aqui, do Wagner Leonardo, que perdeu no kick da bola, perdeu na corrida, né? Ainda foi chutar, chutou em cima do atacante, deixou a bola. Olha, foi também outra partida sofrível do Wagner Leonardo. Enfim, o Everton salvou o Grêmio e manteve o Grêmio vivo, como eu disse, para esse confronto da volta no dia 30 de julho, na próxima quinta-feira. Claro que a gente vai trazer esse jogo aqui, mas também eu aproveito para falar dos próximos jogos do Bolívar, né? O Bolívar enfrenta ainda o Real Potosí nesse meio de. Nesse. Não é meio de semana, mas no final de semana, antes de viajar a Porto Alegre, o Bolívar enfrenta o Real Potosí pelo Campeonato Boliviano, né, no dia 26 de julho, às 6h15, no horário de Brasília, em La Paz, no mesmo estádio, né, no Hernando Siles. Enquanto isso, o Grêmio volta a Porto Alegre, né, para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão, na primeira rodada do retorno do Brasileirão, também no dia 26 de julho, também às 6h30, né, o Bolívar 6h15 e o Grêmio 6h30, então se pensar em desgaste, tá mais ou menos igual. E, bom, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, certo? Então, esses são os próximos jogos. E, cara, as considerações finais sobre esse jogo, como eu disse, a altitude prejudica bastante a análise do jogo, de forma geral, né? Assim, não tem como jogar futebol sem respirar, né? E eu acho que no geral o Grêmio jogou relativamente bem. Claro, algumas peças continuam estando muito abaixo. Bright White não conseguiu chutar uma bola no gol. O enamorado perdeu gols inacreditáveis, como eu comentei. O Dodi fez uma partida boa, mas ao lado dele tinha o Pérez, e o Pérez é inacreditável como ele joga mal. Né? Fica aqui o mistério de mais um jogador que não é uma promessa, ele joga bem, ele é isso, ele é aquilo. Em outros que chega no Grêmio, parece que o futebol some, né? O cara desaprende a jogar futebol.
Bom, até mesmo o Pedro Gabriel, lateral esquerdo da base, que vem se destacando muito bem, né, vem jogando bem. O Pedro Gabriel também deixou a desejar. E bom, o Wagner Leonardo também fez uma partida terrível. O Luiz Eduardo, esse é o nome dele? Luiz Eduardo, o zagueiro do Grêmio também da base do camisa 43. Cara, esse sentiu bastante a altitude, foi inclusive substituído por isso, né? E o ah, Gustavo Martins acabou jogando bem, cumpriu a sua função ali na defesa. Ainda entraram Nardoni, Miguel Monsalve, Matheus Nascimento, praticamente nem tocou na bola, né? E o Gabriel Mack. Gabriel Mack e Miguel Monsalve entraram só para fazer volume, porque não também não conseguiram render. E o Nardoni, cara, o Nardoni conseguiu fechar pelo menos o setor defensivo. Acho que foi assim, o pouco que o Nardoni jogou, ele conseguiu contribuir o mínimo, que é pelo menos fazer o Grêmio não levar mais um gol. Então, de novo, o Grêmio não levou mais um gol, voltou vivo para esse jogo de volta. Enfim, esperamos os jogos do final de semana. Então, meu nome é Marcelo Estobals, mas tu pode me chamar de TGD. E para a próxima resenha a gente se vê. E já deixa teu like, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui, né, sobre o jogo do Grêmio. Gostou? Gostou? Ou acha que a altitude prejudicou? Ou achou péssimo o jogo do Grêmio mesmo com altitude? Independente da altitude, o Grêmio está jogando mal. Isso é um fato, né? Mas pode deixar aqui a tua opinião nos comentários. E eu te vejo na próxima resenha. Deve ser no sábado ou no domingo aí, certo? Grande abraço, até a próxima.